Graça e paz, queridos. Estamos de volta aos nossos estudos e hoje nós vamos falar mais uma vez sobre oração. Falar de oração nunca é demais porque a nossa relação com Deus, ela se dá por meio da oração. A nossa intimidade com Deus se dá por meio da oração. E nós entendemos que orar é conversar. Orar é falar com Deus, é manter um diálogo com Deus. Apesar de nós sabermos disso, de nós entendermos que orar é falar com Deus, que orar é conversar com Deus, muitas vezes nós encontramos dificuldades nesse ato de oração, nesse ato de conversar, de dialogar com Deus. Porque nós ficamos preocupados com tantas questões durante esse ato, nós nos preocupamos sobre o que falar, de que forma falar, quando falar, em que posição falar. E nós vamos colocando tantas regras, nós vamos nos preocupando com tantas regras, que o simples ato de puxar um banquinho e conversar, isso não adianta para nós. Então, com o estudo de hoje, a minha intenção é nos conduzir por um caminho facilitador da oração. É dar a você, é nos dar a oportunidade de iniciar esse caminho de oração. Porque eu não posso dizer para você, olha, você vai orar desse jeito e vai dar certo. Você vai seguir essa receita e vai dar certo. Até porque se eu fizer isso, se você fizer isso, você não vai estar conversando. Você vai estar reproduzindo alguma coisa. E isso não é oração. Nós não podemos manter com Deus um diálogo rígido. Todas as vezes que eu vou falar com Deus, eu vou falar exatamente as mesmas palavras, porque essas palavras desse jeito são bonitas de dizer. Eu não posso dizer isso para você, não posso passar essa receita, mas eu posso te conduzir dentro da Bíblia por um caminho que talvez facilite o seu início de oração. Para começar, vamos ver o que o autor que escreveu a carta aos Hebreus diz. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz o seguinte: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O autor aos Hebreus diz que nós devemos chegar ao trono da graça com confiança. A Bíblia constantemente nos convida, Deus nos convida por intermédio da Bíblia, a todo instante a falar com Ele, a conversar com Ele, a manter uma relação com Ele. E Deus não quer que você, Deus não quer que nós nos acheguemos a Ele como um ser intocável, como alguém que eu precise ter medo, que eu precise me programar, que eu precise marcar uma hora, que eu precise me preocupar com que tipo de roupa, com que tipo de sapato, com que tipo de corte de cabelo, como eu vou me apresentar a Ele fisicamente. Porque a oração, ela tem muito menos a ver com aspectos físicos e muito mais a ver com posição espiritual. Quando eu vou falar com Deus, não é o tipo de roupa, não é o tipo de corte de cabelo, não é a posição, ajoelhado, em pé, sentado. Isso é o menos importante. O mais importante é como está o meu espírito quando eu vou falar com Deus. E quando eu estou falando de como está o meu espírito, não é saber se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou chorando, abatido. Não é isso, angustiado, não tem a ver com isso. Eu estou falando de entrega, de humildade, de reverência, como que o meu espírito vai até Deus no momento da oração. Eu vou com o espírito de humildade, eu vou com o espírito de reverência, eu vou ante a Deus com o espírito verdadeiro, sincero, ou eu vou a Deus com o espírito egoísta, com o espírito soberbo, com o espírito hipócrita. Qual é o estado do meu espírito quando eu vou falar com Deus? Então, quando eu me ponho em oração diante de Deus, eu preciso ir com confiança.
Deus quer que nós nos acheguemos a Ele como um filho se achega ao pai. E quando um filho vai se achegar a um pai, vai conversar com seu pai, ele não tem a preocupação de como vai estar o seu cabelo, de como vai estar a sua roupa, o sapato. Ele não tem a preocupação qual vai ser a sua postura física ao conversar com seu pai. Ele simplesmente vai conversar com o pai. Jesus quer que nós nos acheguemos a Ele como amigos. Um amigo não tem a preocupação de um formato rígido na conversa com o outro. O amigo simplesmente vai conversar com o amigo. O Espírito Santo quer que nós conversemos com ele como ele sendo um consolador. Se nós formos falar com um psicólogo, com um psiquiatra, ele quer que nós apenas falemos, que nós verbalizemos, que nós contemos toda a história. Assim é o Espírito Santo. Ele não está preocupado com o formato físico da tua postura. Como que você estará? Mas ele está muito mais preocupado com aquilo que você acredita que ele é e que ele pode fazer por você. Então, para início de conversa, cheguemos ao trono da graça com confiança. Porque com confiança, sendo verdadeiros, nós vamos encontrar misericórdia para sermos ajudados em tempo oportuno. Essa é uma das funções da oração. Nós oramos a Deus para pedir misericórdia, para pedir que Ele nos ajude no tempo em que nós necessitamos. Agora eu convido os irmãos a analisarem comigo algumas pessoas dentro da Bíblia que se utilizaram da oração. Para que elas oraram? Por que elas oraram? Como elas oraram? E o que elas alcançaram com a oração? Quando nós falamos de oração dentro da Bíblia, nos referindo a pessoas, não tem como nós nos lembrarmos de algumas figuras, de alguns personagens dentro da Bíblia. E são muitos. Aliás, todos os grandes homens, todas as grandes mulheres que agradaram a Deus foram homens e mulheres que mantiveram uma vida de oração. E a Bíblia está repleta, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é regida por momentos de oração, de adoração a Deus, porque essa é a essência da nossa alma. Nós fomos criados para adorar a Deus. E a adoração a Deus se dá, em muitas vezes, através da oração. Então, não tem como nós não nos lembrarmos de Eliseu, não tem como nós não nos lembrarmos de Elias, não tem como nós não nos lembrarmos de Moisés, de Davi, não tem como nós não nos lembrarmos de Pedro, de Paulo, porque foram homens, foram pessoas que mantiveram uma vida de constante oração e conseguiram êxito nas suas obras, nos seus ministérios, a partir desse diálogo, dessa aproximação, dessa intimidade com Deus, pelos momentos de oração. Outra pessoa que nós não podemos esquecer na Bíblia, quando falamos de oração, é Ana. A maioria das pessoas conhece a história de Ana. Ana é casada com Eucana. Eucana tem outra mulher, Penina. Penina podia ter filhos e Ana não tinha filhos. Ana não podia ter filhos. E vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quando Ana se encontra numa situação peculiar, numa situação complicada, porque a outra esposa de Eucana tinha filhos e ela não tinha, e ela desejava ardentemente ter um filho, ela tinha muita vontade de ter um filho, a Bíblia diz que Ana se entristecia, que o coração de Ana se entristecia. E nesse versículo que nós lemos, a Bíblia diz que quando Ana se entristeceu, quando a alma de Ana se afligiu, Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana não foi brigar, Ana não foi reclamar, Ana não foi murmurar. A atitude de Ana foi ir orar. Então o que nós aprendemos? Quando a nossa alma se aflige, o segredo é orar. Às vezes, acontece que nós
estamos tristes, a nossa alma está aflita, nós temos um desejo, nós temos um sonho, nós temos algo para realizar, queremos realizar, mas nós não conseguimos realizar. Às vezes nós percebemos as pessoas ao nosso lado realizando, as pessoas ao nosso lado conquistando, e com isso nós vamos nos entristecendo. A nossa alma vai se afligindo, nosso espírito vai se entristecendo. E nós continuamos na mesma. Nós nos esquecemos de Deus. Nós nos esquecemos que nós podemos ir buscar a Deus em oração. Nós podemos ir falar com Deus em oração, pedindo a Ele misericórdia, como nós lemos lá em Hebreus, para que Ele nos atenda, para que porventura Ele nos atenda sobre aquele negócio que nós temos, sobre aquele desejo que nós queremos, sobre a angústia da nossa alma, sobre o abatimento do nosso espírito. Foi o que Ana fez e nós precisamos ter esse hábito. Estamos tristes? Vamos falar com Deus. Nossa alma está aflita? Vamos orar ao Senhor. Se tiver que chorar, choremos, mas vamos até o Senhor. Vamos criar o hábito de, nos momentos difíceis, assim como Ana, ir buscar ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 15. Nós vamos ler a última parte do versículo. Diz assim: porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Quando Ana vai até o templo oferecer sacrifícios ao Senhor, porque era costume de ano em ano as pessoas irem ao templo oferecer sacrifícios. Quando Ana foi dessa vez ao templo falar com Deus, a Bíblia nos relata que o sacerdote pensou que Ana estivesse embriagada, porque ela apenas mexia os lábios. E talvez a aparência de Ana, por estar abatida, por estar triste, isso fez com que o sacerdote a confundisse o seu estado de espírito. E quando o sacerdote vai falar com ela, Ana responde o seguinte: porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana sabia que não tinha outra coisa para fazer. Ana sabia que o problema que ela estava enfrentando ninguém podia resolver. Que gerar filhos era algo impossível para alguém fazer na vida dela. Só quem poderia dar essa graça, ter a misericórdia de fazê-la gerar, era Deus. Então, o que Ana decide fazer? Se derramar perante o Senhor. Orar ao Senhor. As nossas atitudes, às vezes, são bem diferentes das atitudes de Ana. Nós preferimos gritar, nós preferimos brigar, nós preferimos nos preocupar, nós preferimos buscar alternativas com as forças do nosso próprio braço, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias inteligências. Muitas vezes nós nos esquecemos de ir falar com Deus, de derramar a nossa alma perante o Senhor. Que nós possamos de novo aprender com Ana. Estamos tristes? Vamos orar. Vamos chorar diante de Deus. Estamos abatidos, angustiados? Derramemos a nossa alma perante o Senhor. É a primeira coisa que nós devemos fazer. É a quem nós devemos recorrer em primeira instância. Estou triste, eu estou angustiado, minha alma está aflita, meu espírito abatido. A primeira coisa que eu vou fazer, falar com Deus. A primeira coisa que eu vou fazer é orar, é correr até o Senhor, me derramar perante Ele, como fez Ana. Quando Ana decide orar ao Senhor, chorar perante Deus, quando Ana decide se derramar até o Senhor, na presença do Senhor, derramar a sua alma perante o Senhor, o que acontece? 1 Samuel capítulo 1, versículo 19. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Nós lemos a última parte do versículo 19. Quando Ana decide se derramar a sua alma perante o Senhor, o que acontece? Deus se lembra de Ana. Queridos, muitas vezes nós não temos alcançado êxito naquilo que nós vamos fazer, porque nós não nos lembramos de buscar em Deus. Deus sabe de todas as coisas? Sabe. Deus conhece todas as coisas? Conhece. Ele conhece o nosso coração? Conhece. Mas Deus quer intimidade. Deus quer que eu fale com Ele.
Deus quer que eu me relacione com Ele. E nosso relacionamento com Deus deve se dar por meio da conversa. O nosso relacionamento com Deus deve se dar por meio da oração. Foi o que Ana fez. Ana foi conversar com Deus, foi falar com Deus, foi orar a Deus. E o que aconteceu? Deus se lembrou de Ana. A partir do momento que nós vamos apresentar a Deus o nosso problema, a partir do momento que nós vamos falar com Deus sobre o que nos angustia, sobre o que nos incomoda, Deus vai se lembrar de nós. É como Jesus falou certa vez sobre a mulher que foi importunar o juiz. O juiz a atendeu de tanto que ela foi importuná-lo, de tanto que ela estava à porta do juiz dizendo: resolve a minha causa, resolve o meu problema, eu tenho uma situação para ser resolvida, eu preciso que resolva. De tanto ela insistir, o juiz foi lá e resolveu. Nós precisamos manter essa relação com Deus, precisamos confiar em Deus e falar com Ele. Existem problemas, nós temos um Pai. Existem problemas, nós temos um amigo. Vamos falar com eles sobre os nossos problemas, sobre as nossas angústias. E Deus vai se lembrar de nós. Vai orar, vai falar com Deus e Deus vai te ouvir e Ele vai se lembrar de você, como Ele se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana, Ana engravida e tem um filho. Quando Ana tem Samuel, o que acontece? 1 Samuel capítulo 1, versículo 27. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ana, depois que ela tem Samuel, reconhece que Samuel foi resposta de oração. Ana diz: por este menino orava eu, e o Senhor respondeu a minha petição. Queridos, a confiança de Ana era de que se ela não tivesse orado, nada teria acontecido. Se ela não tivesse orado, a situação permaneceria da mesma forma. Penina continuaria gerando filhos e Ana continuaria sem ter filhos. Ana continuaria estéril. Mas Ana reconheceu que só foi possível a ela engravidar, só foi possível a ela gerar um filho porque ela orou. Ela declara: este menino foi resposta de oração. Isso nos ensina que as nossas orações podem trazer grandes conquistas para nós. Será que você hoje pode olhar para você, para dentro de você, olhar para trás, olhar para tudo que você conquistou e dizer: isso foi resposta de oração? Eu pedi a Deus, era impossível e Ele me atendeu, Ele atendeu a minha oração? Se sim, amém, graças a Deus, continue. Persevere nesse ato de oração. O que acontece às vezes também é que nós mantemos um certo nível de oração num certo período da nossa vida e depois nós nos esquecemos. Aí nós não oramos mais, caímos, fazemos como a igreja de Éfeso. Eu sempre lembro dessa igreja que praticava boas obras, mas que depois se esqueceu dessas boas obras. Praticava o verdadeiro amor e depois se esqueceu desse amor que praticava. Se você não se lembra de conquistas que você teve a partir da oração, talvez é porque você não tenha orado. É porque sua oração não foi constante. Você não insistiu em oração como Ana fez. Se você hoje se encontra numa situação complicada, se a sua alma está abatida, se você tem um desejo, você quer conquistar alguma coisa, você tem um sonho e por não ter conquistado, por não conseguir alcançar, a sua alma está entristecida, eu te oriento, vai falar com Deus. Fala com Ele todos os dias, ora, se derrama perante a Ele, chora diante dEle, clama a Ele e você com certeza vai dizer como Ana: essa minha conquista foi resposta de oração. Nós vamos encerrar aqui essa parte para o vídeo não ficar muito longo e para não cansar os irmãos, mas não deixe de acompanhar o estudo completo. Vem aqui no canal e vai para a parte 2, eu te espero lá.